Senhoras e senhores, mais uma vez aqui no Futebol Esporte Show, para falar do jogo de futebol de uma outra maneira, com uma nova abordagem, trazendo temas que no dia a dia de resultado, de partidas, de polêmicas, a gente não consegue muito aprofundar. Mas o jogo, ele tem várias esferas, a gente consegue falar do jogo de futebol de diferentes maneiras, com viés que muitas vezes a gente não traz, repito, na abordagem diária do nosso jornalismo, por conta disso, de jogos e da polêmica que muitas vezes é alimentada dentro da imprensa. Ao meu lado, Leandro Zago, que é um profissional que há muito tempo trabalha no futebol, trabalha na base, tem passagens também no profissional e estuda o jogo de uma maneira muito profunda, e é uma das inspirações que eu tenho também para aprender cada vez mais, para trazer cada vez mais o jogo de uma maneira aprofundada. Zago, grande abraço, um prazer tê-lo aqui. Eu já queria te perguntar um pouco sobre a sua trajetória. Conta pra gente aí como que partiu esse interesse seu pelo futebol e essa carreira que você vem desenvolvendo aí há tantos anos com muito brilhantismo. Grande abraço, boa tarde, Zago. Boa tarde, um abraço, Marcel. Um grande prazer estar aqui, falando com você, que é um cara que cada vez mais se aprofunda e discute futebol num nível muito alto, Então isso é importante. Isso vai ajudar muito a contribuir com a evolução do futebol brasileiro. Marcel, eu tenho aí praticamente 10 anos trabalhando com futebol, Na verdade, esse ano faz 19 que eu dei o meu primeiro treino em escola de futebol, mas eu considero 10 anos trabalhando em categorias de clubes, que tem categoria de base e equipe profissional. Mas são 19 anos já treinando futebol, dando treino de futebol, que foi, comecei com escolas de futebol, trabalhei ali por os primeiros 5, 6 anos meus ali na época de faculdade, fim de faculdade ainda um tempo. E aí depois fui me inserindo no futebol ali, comecei no Campinas, em Campinas, depois Desportivo Brasil, trabalhei no antigo Pão de Açúcar, hoje Audax, Corinthians, passei no Palmeiras, tive no Guarani profissional, do Guarani, como auxiliar e analista de desempenho naquele momento. Tive 2 anos agora recentemente na Ponte Preta, no Sub-20, em 2016 e 2017, e meu último ano, 2018, no Sub-17 do Atlético Mineiro. Então, resumindo aí, essa é a trajetória dos últimos 10 anos. Ô Zago, e você tem um viés muito na parte do estudo do jogo, A gente se conheceu na Universidade do Futebol e você também já tem aulas, já tem várias passagens nesse universo acadêmico. Por que você buscou isso? É uma coisa que está em você ou é uma crença que você tem de que o jogo deve ser estudado e aprofundado cada vez mais? Bom, Marcel, eu sou filho de professor, acho que isso já faz um pouco de diferença para buscar informação, leitura, esse tipo de coisa, sempre fui habituado com isso. E eu sabia que se eu quisesse concretizar o meu sonho, de trabalhar com futebol, aquele menino, aquele brasileiro que tentou ser jogador, não foi jogador, vai para a faculdade, na época que ainda pensando em ser preparador físico, esse ano agora faz 20 anos que eu entrei na faculdade, e naquele momento ainda um outro cenário, de que aqueles que não eram ex-atletas não podiam almejar ser treinadores, era muito difícil. Muito difícil. Existia, mas era muito mais raro do que hoje. E aí depois, dentro da faculdade, comecei a perceber que o caminho para eu conseguir me inserir no futebol ia ter que ser pelo conhecimento e competência. Como eu não tinha um histórico, uma carreira por trás que me desse sustentação, pelo menos para eu iniciar e mostrar a minha competência, eu ia precisar, nesse momento de inserção e, óbvio, depois na manutenção e crescimento dentro do mercado, que eu não deixasse de me aprimorar, de estudar e de ter boas referências dentro do futebol, aprender com aqueles que vinham desenvolvendo aquele futebol que talvez seja o futebol do século XXI. A gente reluta muito, em alguns momentos com a evolução do jogo, mas o jogo é mais algo da sociedade que está em evolução, como tudo está em evolução. A tecnologia está em evolução o tempo todo. Sim. E o futebol está dentro desse meio, dentro dessa sociedade, e ele está em evolução. Então, e tudo isso me obrigou a falar, se você quer chegar nesse nível, e eu tenho ambições grandes na minha carreira, quero chegar em níveis altos, eu preciso estar entre os melhores. Para estar entre os melhores, eu preciso me preparar. Então, eu preciso saber o que ler, não só quanto eu vou ler, quanto eu vou estudar, mas o que eu vou ler, quem são as referências, quais são as fontes que eu vou beber para poder construir o meu conhecimento. E acho que nisso, cara, eu sou um cara privilegiado, porque eu tive acesso a pessoas que me ajudaram muito nesse caminho, que são grandes referências para mim na construção do conhecimento do jogo, não só aqueles que já estão no alto nível e que são exemplo, mas pessoas ao meu redor, do meu convívio, que desenvolvem para mim coisas que estão muito à frente do que se trabalha no futebol. Você citaria alguém? Quem é uma pessoa que eu tenho como referência, que está ao meu redor, que para mim construiu muito do que se discute hoje no futebol, é o Rodrigo Leitão.
E a gente, tanto que a gente vê que tem um movimento na própria Unicamp, né, de Campinas, né, que se expandiu a partir de muitos conhecimentos que ele defendia. Você vê quantos profissionais que estão no futebol em alto nível que têm em comum terem convivido com o Rodrigo em maior ou menor medida, né? Sim. Nós temos o Bruno Baquete no Atlético Paranaense, tem o Eduardo Barros que também está lá, eu estou no Atlético, tem o Eduardo Fratini, que era da Ponte Preta, analista de desempenho, está também no Atlético Paranaense junto com o Bruno Baquete. Então tem vários outros profissionais aí que estão em equipes profissionais que saíram da Unicamp naquele período. Eu acho que ele que trouxe muita coisa do professor João Batista Freire para o trabalho dele, né? E o Rodrigo acho que conseguiu dar o salto do alto rendimento. O professor João tem reflexões excelentes sobre o jogo de futebol, discute o jogo de futebol, o jogo, na verdade, de uma maneira muito profunda. E acho que o Rodrigo foi o cara que levou isso para o alto rendimento, conseguiu transformar isso em conhecimento de alto rendimento e poder transformar aquele conhecimento em coisas que transcendem aquilo que vinha sendo feito.